Olá, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é nossa live com o Dr. Cícero de Fortaleza. E a nossa live de quarta-feira é sobre prática na cobrança escolar. Nós estamos agora, ó, em pleno início de mês de novembro. Nossas lives voltaram completamente ao normal. Bom dia! Bom dia, Olinda. Pra você aí, ó. Olinda pontualmente, hein, Isabela? Luana, Advocacia DAO. O Ad Veloso, bom dia. Bom dia para todos vocês. Assistiram a live de ontem? Assistiram sobre os erros que vocês não podem cometer com seus clientes da área de cobrança escolar? Com suas escolas? Aqueles 7 erros são fenomenais, viu, gente? São 7 erros que isso não pode acontecer na rotina do escritório. Se você tiver com menos escola, você não deixa acontecer e já se organize, se prepare para quando crescer, não perder aquela qualidade de trabalho, a excelência na entrega do trabalho e nunca deixando aqueles erros acontecerem dentro do escritório. São erros que prejudicam a sua continuidade do trabalho, erros que prejudicam você se tornar referência na área de cobrança escolar. Então fiquem muito atentos, porque são erros muito simples de acontecerem dentro do escritório. É só você se tornar desatento ao processo que eles acontecem. É muito fácil você perder o controle do escritório se você não for um bom gestor. E gerir o escritório, eu disse para vocês ontem, é o maior desafio, mais do que captar o cliente. Ok? Bom dia para vocês. Ontem foi a nossa live de empreendedorismo. Hoje é a nossa live com o nosso aluno Cícero, lá de Fortaleza. E é a nossa live da prática, da quarta-feira. Prática da cobrança escolar. E na quinta, ferramentas. Amanhã, às 19 horas, nós temos live novamente, que é para fechar a semana com a caixinha de resultados para dentro do escritório de vocês. Bom dia, Ana. Cícero já está aí conosco. A Natasha, Juliana. Bom dia para todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Já se inscreveram no nosso canal? Não deixe de se inscrever. Nosso canal lá no YouTube, Mical Estival, ou aqui no Instagram, mical.estival. Não deixem de se inscrever, acionar o sino de notificação. Não tem como você tocar o barco, ó, sem estar no meio da maré, no meio da onda, no meio do mar. Ou não tem como você manter aquecido se não estiver no meio da brasa. Então é aqui que você vai ter notícias diárias, é aqui que você vai ter notícias e conteúdos todos os dias da mais alta qualidade e do meio do mundo escolar. Aqui as escolas são os nossos laboratórios, trazendo novidades o tempo inteiro pra gente. Vou aproximar um pouquinho mais a câmera aqui e chamar o Cícero para participar da nossa live. Porque eu quero ouvir como é que tá esse trabalho do Cícero lá em Fortaleza. Vamos lá escutar o trabalho dele? Vamos chamar o Cícero aqui para ele vir para nossa live e conversar conosco. Eu não tô achando ele. Aqui ele, achei. Convidei. Vamos ver. Olá, Cícero, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia? Que bom falar com você, é um prazer conhecer você agora aí Igualmente. pessoalmente. Lembro do dia que você fez a matrícula, de falar que já trabalhava numa instituição de ensino, Isso. lá no curso Mapeando a Cobrança Escolar, do mês de junho. Veio para o nosso curso e já começou a desenvolver algum trabalho aí em Fortaleza. Eu quero saber todos os detalhes dele hoje, hein? Mas Vamos vamos lá. falar um pouquinho sobre você. Quem era o Cícero? Qual área que você atuava antes? Quanto tempo de advocacia você tem? Vamos lá. Bom dia a todos, né? Eu sou Cícero aqui de Fortaleza, né? Sou advogado,
né? Atuo na área previdenciária e alguma parte do civil também, né? E aí desde 2016 que eu atuo como advogado, né? E aí conheci, né, o seu método através do Instagram e me inscrevi naquelas aulas, inicialmente eram gratuitas, aquelas 4 aulas. Foi quando eu me interessei mais ainda pelo assunto, até porque eu, como a senhora bem falou, já tinha uma instituição, né, uma instituição familiar, inclusive, onde a gente já tentava fazer esse trabalho, né, de uma certa forma intuitiva. E até o Aham. momento de conhecer, e depois das 4 aulas eu falei, não, acho que aqui dá para ter um conhecimento mais aprofundado e mais profissional sobre o assunto. E aí foi o momento que eu me inscrevi no curso, né? E, Cícero, então você atuou por mais de 10 anos na advocacia normal, né? Nas áreas comuns que nós temos aí, Foi a sua em 2016. Não em 2006. 2016. 2016, é. Já estava Aí eu, há 5 anos, exatamente. mais ou menos, atuando. A Isso. instituição familiar de vocês tem quantos anos que você tem esse contato? Ela vem lá desde quando você nasceu mesmo ou vocês adquiriram com o tempo? Antes de eu nascer. Tem Antes 40 de e, você nascer, tem 46 anos no mercado, né? quarenta e Aí, seis isso, anos. ainda está no mercado, né? E aí, com essa pandemia, a gente viu a crescente da inadimplência, não só lá, como na grande Em maioria das todo o Brasil. instituições, exatamente, foi aonde eu me interessei mais ainda. Como eu disse, a gente tentava fazer de uma forma, acabou que era intuitiva, não tinha tanto resultado, né? Então, assim, muitas coisas que se falam no curso realmente é o que acontece na prática, é o que a gente vê na prática, não só lá como nas outras instituições que eu visitei e captei, né? Então, assim, é uma coisa que é quase universal, as mesmas queixas, os mesmos problemas, tudinho. Quase que universal, É. isso mesmo, Cícero. Você já chega já sabendo exatamente qual é a queixa, por você ter uma certa experiência no dia a dia, então você já vai sabendo, né? E assim, com o aprendizado do curso, ficou mais fácil ainda, além de identificar, né? Assim, solucionar, assim, tentar solucionar, trazer para eles uma, uma nova, né? Assim, para cá novo, né? Porque é um método que a senhora criou, um novo método que realmente solucione o problema. E Cícero, na instituição familiar aí de vocês trabalham com que fase e qual era a realidade da inadimplência antes da pandemia e depois? Olha, lá é da educação infantil ao ensino médio, né? Você entra lá e só sai no terceiro ano, se for o caso. Né? Tinha uma média de 15 mais ou menos por cento, e com a pandemia isso dobrou esse número, né? Inclusive foi quando a gente entrou mais a fundo para fazer Esse tentar trabalho. recuperar e fazer esse trabalho. Né? E aí depois disso eu captei mais 2 instituições, então hoje no total são 3. Né? Como eu disse, o problema é universal, então assim, a parte da captação foi onde assim, onde o curso me ajudou bastante, né? Porque você vai no foco, o gestor ele já é mais desacreditado nesse tipo de serviço. Todos eles que eu fui sempre diz a mesma coisa, ah, mas já veio outras pessoas e não traz um efetivo bacana, não tem como esse retorno não ser tão satisfatório, né? E aí a gente vai demonstrando como é que é o método e tudo mais, e aí vão sentando, a segunda visita já fica mais comunicativo, já mais aberta ao diálogo, e acaba que a gente consegue fechar esses contratos e trabalhar nessas instituições. E a realidade dessas instituições, Cícero, que você captou, é a mesma da escola que você Sim, usou como laboratório aí, com essa sim, inadimplência maior? exatamente. Aí, todos eles também, inclusive, com a questão da pandemia, que flexibilizou, eu consegui visitar em loco, né? E assim, sempre a mesma queixa, que vinha mais ou menos e tudo, como a gente já sabe, já usava aquele percentual já dentro, né? Disse, não, eu vou trabalhar com X percentual, e as instituições sempre trabalham assim, que eles já sabem a margem que é de inadimplente. E essa margem está extrapolada em quase todas as instituições que eu visitei, né? Assim, estão em negociações ainda com mais 2, mais próximo aqui de onde eu moro. E aí
com essa questão, eu conseguia ver exatamente qual era o problema deles e tentar trazer uma solução. Pontuava já Sim, certeiramente o já, problema deles, né, Cícero? tanto é que teve um que foi até curioso. Eu disse, você já sabe até o que eu vou dizer daqui para frente. Eu disse, você pode ter certeza que vou saber qual é a sua próxima queixa. Justamente, justamente pelo fato de conhecer, não só, assim, no curso, né, a senhora pontua muito bem, eu assistindo as aulas, eu falei, não, isso aí realmente acontece porque, apesar de eu já conhecer dentro de uma instituição, tinha a questão do curso que demonstrava bastante com clareza o que realmente acontece. E, de fato, acontece, né? E é assim. Na rotina, de fato, acontece com todos os donos de escola, as queixas são as mesmas, inclusive com relação ao profissional que vai Sim, assumir isso, né, Cícero? sim, Você percebeu que a queixa é a mesma também da insatisfação do profissional que não oferece resultado? sim. A queixa é essa também, que chega lá e diz assim, não, já veio doutor, já veio outros advogados aqui, inclusive eu nem me identifico como advogado, e sim com a empresa de cobrança, etc., como você bem instruiu na aula, porém eles perguntam a qualificação e você acaba dizendo e tudo Falando. mais, exatamente, e então eles já têm um pouco mais de resistência, dizendo que outros advogados já foram, outros escritórios já tentaram, e mesmo assim não teve resultado e tal, então a gente vai conversando, demonstrando que é um método que já foi aplicado há bastante tempo e tudo mais, e aí eles vão sendo, abrindo um pouquinho mais, ouvindo um pouquinho melhor, e aí a gente consegue, de fato, demonstrar com mais efetividade o método aplicado. Que E, bacana! e a gente já tem um retorno, principalmente na fase extrajudicial, bem satisfatório, assim, uma certa liquidez rápida. Foi, Cícero. Aí no Exatamente. seu trabalho com a sua escola, vamos a de vocês, da família, você Sim. conseguiu aplicar o método nas três frentes, preventivo, extrajudicial e judicial, e como que foi o retorno disso? A judicial, né, a gente ainda vai aplicar, né? A judicial a gente está fazendo ainda mais o extra. A extra. Exato, porque a gente entende que ali é a fase que a gente consegue barganhar um pouco mais, conversar um pouco mais e tentar solucionar sem levar mais para frente, né? Digamos Tá. assim. A fase também que a gente tem a questão assim, além da captação, né, que ajudou bastante, o método dele também ajuda a mudar a visão, né, do pessoal lá de dentro, porque geralmente é aquela pessoa que está na secretaria, vou ter que fazer uma cobrança, aí liga, aí isso fica uma coisa pontual, também é uma coisa quase que universal em todas as instituições que eu passei, né? Assim, é pontual. Eu vou cobrar, mas eu vou cobrar pontual. E aí essa cobrança pontual ela não traz nenhuma efetividade, né, dentro do processo, que ele Exato. tem que ser uma coisa cíclica. Então, essa capacitação, ele, Cíclica, você falou tudo, tem que ser cíclico. exato. Exatamente. E aí essa capacitação dentro da instituição, demonstrando aquela régua que a gente tenta fazer, cada instituição tendo a sua, né? Então, ali a gente tem um pouquinho de resistência com o pessoal fica com medo de, vixe, agora talvez eu vou perder meu emprego, vou me substituir, vou ficar obsoleto Uhum. aqui dentro. Até que você demonstra a essa pessoa que não é bem assim, né? Que você vai apenas agregar e ter que essa pessoa também traga um retorno. E aí, quando todo mundo entende isso, que se torna uma equipe, aí sim, a engrenagem começa a andar e aí a gente começa. Verdade, Cícero. Você já passou por todas as fases, então, direitinho mesmo. Porque é Exatamente. desse jeito. Eles sentem resistência, eles tentam ali dar uma boicotada no No processo, começo, trava exatamente. o nosso trabalho. A gente tem que ter a maior habilidade, assim, é de gestão de pessoas nesse momento Sim, mesmo, para eles abrirem e verem que é uma melhoria para a escola, não é pessoal, exatamente. É né? isso E que a até gente eles quer. entenderem isso e incluir a gente nesse processo, aceitar a gente como se fosse um filho adotivo, né? Vamos Exatamente. aceitar esse impostor aqui no meio e E entendendo que ele vai agregar. na outra escola que eu fui, né, que eu também já fechei, eu cheguei lá para ver a questão na segunda, terceira visita, eu não lembro agora qual, e ele tinha lá, tipo assim, tá aqui, ó, esse aqui é o pessoal que me deve. Ele abriu o armário e tinha assim uma pilha de papel. Eu falei, mas o senhor tem algum sistema, alguma coisa mais elaborada? Ele falou, não, tá tudo aí, eu não quero ninguém aqui, leve para o seu escritório. Eu disse, não, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos organizar, porque também é aquele que fica lá,
tá lá guardadinho. Ele tem, mas ele não tem ninguém para ajudar, E é ninguém para um fazer. cofre. Exatamente. E é um É cofre. um cofre. Ele vai colocando no cofre todo aquele dinheiro parado, aqueles milhões de reais todos parados lá. Ele sabe que aquilo é dinheiro. Ele Sim, tem sabe? consciência, ele guarda, mesmo que desorganizadamente, mas ele guarda na esperança de receber. Ele sabe que tem 5 anos para ele receber, né? É, essa E instituição, ah, especificamente, ela ainda não tinha um sistema como as outras têm. As outras instituições que eu visitei, que eu fechei, elas têm um sistemazinho já online, já consegue ter um bom retorno nesse sentido, até para ser um pouco mais ágil, mas é especificamente, e no ano de 2020, era o dobro de documento que eles tinham lá para apresentar, e pediu para eu levar, eu digo, não, calma, vamos digitalizar, vamos quase conversar, que você vamos, tem que ir de carretinha buscar. é, e aí vamos digitalizar, vamos resolver devagarzinho aqui, como é que a gente vai fazer com essa Para isso pilha se de tornar, documentos. para É, essa pilha de documentos se tornar praticamente, né, de forma bem prática, um processo de cobrança. e E esse isso tá aí é bem, desafiador, hein, Cícero? e esse gestor, ele está bem desmotivado, porque ele, inclusive, entre as estratégias, alguma coisa no sentido de a gente atuar junto lá, marcar para fazer algum mutirão, alguma coisa nesse sentido, ele não. Leve tudo para o seu escritório, eu não quero mais conversar com ninguém, tome à frente, eu não sei negociar, eu vou dar desconto, não vou conseguir tirar nenhum principal. Então, eu quero sair da frente. Eu disse, ah, tudo bem, então a gente vai Tá sobre a questão. desgastado, tá Já está bem cansado, desgastado. tá Exatamente. cansado. E Até lá, essa leitura é importante a gente fazer, né, Cícero? sim, Porque quando ele está desgastado assim, o máximo de peso que você tirar das costas dele, mais qualidade você tem. Porque se você precisar desse gestor para muita coisa, ele mesmo desiste do processo. sim, exatamente. E ele também é assim, uma coisa puxa a outra. Esses gestores, eles inclusive é, problemas pessoais, né, que eles necessitam de advogado, ou necessitam de uma consultoria, enfim. Então, assim, eles já vão também levando para esse lado. E aí eu aproveito que como a gente tem um escritório, né, eu falei, não, olha, essa demanda aqui, a gente pode fazer uma coisa em paralelo, posso trazer os meninos do escritório, mas para ver essa outra questão. Então assim, eles são bem abrangentes. Você chega levando uma solução, tentando solucionar um problema, mas eles trazem vários problemas. Então aí você tem que ver e também tentar separar as coisas, né? Até para você não perder seu foco e ter que Exato. solucionar o problema inicial. E isso se torna, na realidade, aquilo que eu falo para vocês, que é um dos 4 pilares do método REC. Assessoria jurídica 100% educacional. Porque Sim, isso, o problema financeiro leva a outros problemas da escola. sim. E esses outros problemas, nós, enquanto advogados, temos plenas condições de abarcar para a gente orientar. São honorários que agora não dependem de nada, a não ser do seu conhecimento jurídico, para você orientar o gestor. Já viveu essa situação aí? Já, a gente já viveu essa situação de estar fazendo a questão da cobrança, né, dentro do método que a gente aprende, mas sempre tem uma demanda por fora, né, que chama a gente lá, a gente vai, leva até os outros meninos do escritório também, porque às vezes é uma área que eles atuam em melhor, né, assim, tem uma Condições. especialidade. Então a gente indica que é o nosso escritório, onde eu penso que ele tenha confiança, mas que quem vai estar à frente é o doutor fulano, mas eu estou por aqui, a gente está nessa parte aqui também e tudo mais, e está dando tudo certo. Assim, Que essa bom, é uma gente. crescente, né, trazendo novos clientes para dentro do nosso escritório, não só para a parte da cobrança. Aí nisso daí Entendi. eu deixo sempre bem claro que é uma coisa à parte, são outros honorários, né? Não vai mudar nada em relação ao que a gente está aplicando dentro das instituições e isso faz com que só aumente a confiança e o desenvolvimento do trabalho fica bom. É Lógico, bem bacana. Cícero. E outra coisa, você tem uma parceria, né? Então hoje você não está sozinho? Ou você sempre trabalhou com parcerias? Como que está funcionando? Não, assim, na parte da advocacia a gente tem sempre uma parceria, né? A gente sempre Uhum. acredita que é, mais pessoas a gente consegue abranger um maior número de clientes. Mas nessa parte da recuperação escolar propriamente dita, foi
fui eu que visualizei isso, principalmente na pandemia, que era um mercado que estava crescendo bastante, né, e tudo mais, e eu vi que tinha muita gente reclamando desse sentido, do aumento exacerbado da inadimplência. Foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto com mais profundidade, e esse especificamente eu faço dentro do escritório em paralelo. Em Então, paralelo. é em paralelo. É um É setor... uma área que você inovou para Isso, você mesmo. isso, em paralelo, né? Você que Assim, representa ela hoje no escritório. exatamente. E assim, todo o conteúdo que tem e o material disponível no curso é bem satisfatório. Eu até agora não saí, por exemplo, as planilhas do Excel são as que eu uso e elas são eficazes até o momento, né? Eu tenho 3 instituições, Uhum. então no momento é tranquilo, dá para usar, então assim, Satisfaz. muito bem, né? Todos aqueles softwares que são indicados também são muito bons. Então, assim, a gente tem todo um suporte. Então, com aquele suporte, eu acho até que eu falei com a senhora, acho que no particular, se isso traria ou não, se eu conseguiria fazer sozinho, eu acho que logo no comecinho, você me Foi. deu, você me deu todo um apoio para eu começar sozinho, para eu fazer sozinho, e realmente, de fato, isso está dando certo, está trazendo resultado. Eu acredito e espero que eu não consiga, que aí significa dizer que a gente cresceu bastante, e que eu não consiga fazer nada sozinho mais a partir do ano que vem, e fechando com novas instituições para, e aí sim, chamar mais É hora de pessoas, crescer. hora de crescer e tudo mais. Mas, assim, nesse momento, com todo aquele suporte que tem dentro do curso e o material disponível, a gente consegue efetivamente fazer um trabalho, inclusive sozinho, se Sozinho. fosse o caso, né? Eu tenho, Exatamente. eu tenho estrutura de escritório, né? Até acho que você me deu exemplo de que tinha um aluno do curso passado que fazia dentro de casa. Eu tenho a estrutura do escritório, né? Tem uma pessoa que me ajuda na parte das ligações, né? Mas também é uma funcionária, nada de parceria nesse sentido, e, né, orientada por mim e tudo mais, para não sair do nosso método, não sair Aham, da da linha régua. da régua, da linha de pensamento. Então, assim, tá dando tudo certo. A gente consegue fazer sozinho. Cícero, bacana demais. Você com 3 escolas hoje, você já tem assim um rodízio bom de processo de cobrança, Sim, né? Você sim. está fazendo processo de cobrança dos anos anteriores e do ano atual? A gente está fazendo principalmente dos anos anteriores, de 2020 para trás, e aí é que a gente vai começar a sentar e fazer o extrajudicial, e o 2021 também a gente faz, mas 2021, que ainda são os alunos da casa, e quem faz esse contato mesmo sou eu. E já Porque eu sentiu resultados? já senti resultado, os resultados vêm, né, a gente consegue firmar uns acordos bacanas dentro do que as instituições, né, passam para a gente senta, vê como é que vai fazer e a gente tenta manter sempre aquele parâmetro lá que foi definido inicialmente, né, que é sempre bom, a gente já vai lá, já define até onde a gente pode ir. E aí Exato. eles definindo isso, a gente consegue trabalhar tranquilo. E o retorno vem. Está satisfatório, todo mês tem lá, a gente faz, alimenta aquela planilha, eu marco uma reuniãozinha, a gente vai lá e demonstra, olha, esse mês foi assim, tá aqui tudinho, a gente demonstra, leva lá, e aí, Faz o acerto. exatamente, a gente faz todo mês. Todo mês, a gente tira um dia e vai nas instituições. E o acerto, quando tem acerto todo mês para a escola, quer dizer que tem todo mês tem Todo acerto mês para o pra gente. advogado também, né? Exatamente, Porque exatamente. os honorários acabam sendo, pela cobrança cíclica, os honorários acabam sendo honorários diários. Sim, E se está sempre entrando tem. honorário, está entrando do gestor também. Tá Ele entrando no fica lá. gestor também. Você já percebeu que ele fica lá todo mês te aguardando? Já, já deu uma melhorada também, né? Agora a gente já chega e o pessoal já olha com outros olhos, né? Aham. Agora ele está te aguardando, É, pensando, eu posso fazer exatamente. alguma previsão com o doutor Cícero agora. É Sim, possível eu ter agora um parceiro. Ele já exatamente. percebeu a diferença do trabalho agora na prática, que já não é mais uma promessa para captar, né? É uma realidade. Ele Sim. fala com você sobre isso? Eles falam sobre isso e eles falam também que diminuiu bastante a ida do pessoal na própria instituição para falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que geralmente eles, né? Quem paga dia 5 tudo bem, quem pagava dia 30 estava tudo bem também. Então, assim, essa questão, esse chororô, como eles falam, deu uma diminuída bastante. Está Assim, que agora já não educando está o mais com ele, a gente pessoal. tem Ele contrato. está educando. É,
Porque a gente tem contrato, né? E no contrato está lá dizendo que quem vai resolver sou eu, É assim, o em, escritório. em parceria do escritório e tudo mais. Então, assim, por conta dessa questão contratual, eles conseguem fugir dos pais nesse sentido, dizer, olha, não é mais com a gente, agora a gente tem uma empresa que resolve isso daí, então passa o nosso contato, né? Tem uma instituição específica que diz que prefere que eu leve todos, se for questão presencial, para o nosso escritório, para eu conversar lá e não na instituição, porque ele acredita que acaba que ele estando lá, vão chamar para participar, vão querer e ele vai querer ceder. E Então, chama mesmo. então assim, para isso a gente faz no escritório, né? Totalmente no escritório. Exato. Assim, na instituição familiar já é um pouco mais difícil nesse sentido. Eu faço lá também. Eles querem estar mais próximo, então eu faço lá. É mais complicado, inclusive, do que os outros dois Com certeza. que eu consigo ditar as regras, digamos assim, para ter uma efetividade maior. Com certeza. A casa de Ferreira Espeto de Pau. Bem isso. Porque eles já têm mais poder de barganhar com você também, né? Sim. Mais poder de entrada, então é mais complicado. Mas Mas é vem cultural. melhorando. Mas Isso, vem melhorando. cultural. Você vai mudar devagarzinho. Água mole, pedra dura, tanto É, bate até que fura. E eles vão vendo essa mudança, confiando no processo, vão percebendo as diferenças. Agora, o que é bacana você montar quando é instituição familiar é campanha. Quando você sim. montar, organizar, você pega a própria secretaria da escola e separa as pessoas que você quer agendar. E aí você pode agendar, tipo, num sábado, para os inadimplentes irem com horários marcados. 8, 8h15, 9, 9h15. Vai marcando de 15 em 15 minutos. E você vai fazer o serviço com elas de agendamento. E um dia antes elas ligam confirmando a presença. Você manda e-mail, dispara e-mail para eles ou mensagem durante toda a semana falando que é uma super oferta que a escola vai ter para o inadimplente até tal dia. Se não for sábado, o valor da dívida volta completamente ao normal. Você vai criando a consciência no pai de escassez mesmo, que é o último prazo, e não fala no nome do escritório, fala no nome da escola, porque tem maior aceitação por parte dos pais. E levem eles para a escola deles, num sábado. Pega a moça que te ajuda já a fazer a ligação, usa a própria estrutura da secretaria e de 15 em 15 minutos você vai atendendo, principalmente os pais do ano anterior ou os pais que querem fazer matrícula também é excelente. Porque você tem uma estrutura que você controla ela, porque a familiar a gente acaba tendo um pouco mais de acesso. Você tem uma Sim. estrutura que você pode usar com mais abertura ali, uma impressora, um computador, para você realizar negociações. E você tem os próprios sócios que gostam de participar, e é um momento que eles vão participar das negociações junto com você. E funciona muito bem. Vou Determina usar os essa dica. honorários que serão seus. Olha, nesse processo aqui que eu vou avaliar, vou criar esse processo de campanha, meus honorários vai ser tanto. Já define honorários de campanha. Honorários de campanha é familiar, é um pouco mais complicada essa questão. Mas se você tiver abertura, honorários de campanha não pode ser menos de 25%, porque você vai lá para dentro da escola, você vai montar um processo sozinho, mesmo que com a estrutura da escola, porque para o pai é mais aconchegante, é menos constrangedor. Para a escola é mais fácil, porque a estrutura já está ali funcionando, ele já paga água, luz, tem as meninas. Só porque você vai focar aquele dia de trabalho da secretaria para você. Você vai ter uma menina te ajudando a atender, uma menina te ajudando a imprimir, pegar assinaturas, fazer o caixa, um recibo. Você tem as pessoas, está entendendo? E Sim. você vai conseguir atender mais de 50 pessoas num dia só. Então você combina, o honorário de campanha vai ser assim. Olha qual o valor da inadimplência. Nós vamos cobrar hoje R$ 200 mil nesse sábado. Entendeu? A Sim. 25%, R$ 200 mil que você conseguir marcar num sábado, dá quanto? São honorários excelentes, excelentes.
E você ainda tem a cobertura do gestor, porque o gestor, mais do que ninguém, abre concessões. E ele lá do seu lado, vendo um pai atrás do outro entrar, ele fica doidinho para ele negociar o débito. E para eles é uma maravilha mesmo, não está ruim não, é maravilhoso. Você conseguiu, com a gestão do Mapeando a Cobrança Escolar, montar um processo para levar o pai para dentro da escola, e você conseguir de 200 mil, você vai conseguir honorários com isso, com certeza. E a escola? Pega 200 mil, atualiza, quanto que ela vai receber? Sim. E com isso, Cícero, você elimina mais o número de ligações, porque você vai potencializar o resultado por um dia só. Você consegue fazer um giro cíclico melhor, porque agora você vai levar para o seu escritório só aquilo que você precisa acompanhar mais mesmo. Aquilo que era mais fácil, você conseguiu resolver num dia dentro da escola. A gente percebe isso, que tem uns que são mais fáceis, né, assim, de a gente negociar, outros que a gente vai negociando e ele vai dizendo que sim, marca, vem, assina, no fim não cumpre, e a gente vai separando justamente essas pessoas que são mais trabalhosas. Isso a gente sabe que vai acabar sendo um judicial, daquelas formas de gatilho, etc. Exato, Mas a exatamente. grande maioria que a gente consegue fazer com que o extrajudicial funcione. A campanha Isso. eu ainda não fiz nenhuma, né? Mas eu tinha já pensado nisso, mas ainda em uma instituição, porque por causa da resistência mesmo, ele não quer que a gente atue lá, né? Aham. Na familiar ainda, por questões de organização mesmo, a gente ainda vai ver essa questão de Montar sentar e montar direitinho. E a outra, a gente também ainda não, porque a gente está no começo no da. preventivo. No Exatamente, preventivo. a gente tá ainda entrando, conhecendo e fazendo para fazer acontecer. Então, assim, a E campanha ainda não fiz nenhuma. entendi. É porque você está no início, é da turma de julho. Nós estamos Sim, agora, finalizando outubro. Quer dizer, você ficou aí uns 30, 40 dias estudando o método. sim, Depois é que você começa a colocar na prática e pega uma instituição, pega outra, muito bagunçada, até você colocar tudo isso. Você acaba que vai movimentando, fazendo esse cíclico, como você mesmo disse, dentro do escritório. E sim, ainda tem esses trabalhos à parte, né? Que vão aparecendo de pepinos que a escola tem, que não são propriamente dita da cobrança escolar. E, na realidade, quando você entra dentro da escola, você vai gerir esse processo todo, mesmo que com outro advogado, você que vai gerir. Ele vai perguntar para você, Cícero, sim. como está aquela ação minha? Exatamente. Cícero, deu resultado. Ele não vai atrás do outro advogado. Você é a referência dentro da escola. Aí eu até prefiro. Não é Ficar assim, verdade? a gente até prefere, que aí a gente Com fica, certeza. concentra nesse sentido, né? O diálogo, o contato, até para não perder a confiança ou se estatear com alguma coisa e a gente acabar perdendo essa outra Exato. questão. Você Então, assim, fideliza o cliente. pronto, eu prefiro que tu teve esse gestor, assim que eu cheguei lá, ele falou assim, graças a Deus, agora eu vou você vem outro dia para eu dizer as outras coisas. Eu digo, calma, vamos ver as outras coisas também, mas vamos implementar primeiro essa questão que eu acredito O que seja foco. o foco da instituição. Muitas reclamações, logicamente por causa da pandemia também, estão se sustentando precariamente, a inadimplência está muito grande, as crianças realmente saíram, muitas delas para a instituição, Abandona. como é que se diz, pública mesmo, né? Então, assim, a gente vê que foi uma situação bem difícil que as instituições de ensino passaram no ano passado, né? Ainda passam, porque você não se recupera de um dia para a noite de um ano inteiro de pandemia. Entendi. E Cícero, qual que é hoje a realidade das escolas particulares de forma geral aí em Fortaleza? Em que sentido? Nas escolas particulares, com relação à cobrança da inadimplência, o crescimento do seu mercado, para onde você quer chegar, quantas escolas você quer ter? Assim, aqui, depois que eu comecei a ver o curso e comecei a olhar as instituições com outro olhar, né? Eu comecei a fazer visita, conversar com pessoas do meio e tudo mais. Muitas escolas estão procurando esse serviço, né? Do nosso método, assim, tem algumas, mas tem muitas que é no sentido de vender mesmo os ativos da escola. Que esses aí eu Eu nem vi visito falar porque isso. não é o que a gente Não é acredita, né? nosso foco. Não é o nosso foco. Então, assim, mas muitas escolas mesmo estão abrindo os olhos para isso, né?
para profissionalizar esse setor, que é um setor realmente, todas elas, é como você bem falou nas aulas, né? É sempre aquela pessoa que está ali, cheia de serviço. Ah, agora eu vou dar uma ligadinha pro pai do fulano. Ah, agora eu vou dar uma ligadinha pro pai de não sei quem. Exato, sem consistência. Aí depois para de fazer isso e aí passa, sei lá, 15 dias sem fazer nada. Então os gestores estão vendo isso. Eu vejo agora, como eu estou visitando e conversando, estudando sobre o assunto, eu vejo que eles estão olhando com outros olhares, né, nesse sentido de ter uma pessoa especializada, não fazer parte da secretaria de fato, né, de fora, trazendo novos conhecimentos. Eu vejo que eles estão bem abertos para fazer esse tipo de contratação, né? De negociação, contratação, né? Por mais que paguem honorários, né? Eles entendem que é melhor pagar um honorário e ter um retorno do que estar lá fechado no armário, como é o caso dessa minha terceira instituição. Estava lá fechado no armário, quando ela abriu o armário, estava lá um pilha despencando contrato. De documentos. É o sonho de consumo nosso, Cícero. Aí essa instituição em específico, eu pedi para dar uma olhadinha no contrato, né? Assim, um contrato bem simples, inclusive eu fiquei até de atualizar, falei que é um dos nossos serviços, dar uma atualizada nesse contrato, né? Trazer ele para o mais atual, né? Então, assim, deixar ele num formato mais bacana e que proteja mais a instituição. Então, assim, também tem dentro do nosso pacote esse, né? Também a gente aprendeu no curso, essa questão contratual. O contrato era frente e verso. Você entende? Eu falei, não, uma folhinha frente e verso. Frente e verso. Eu falei, olha, não pode. Não tem como uma instituição que tem 300 alunos ter um contrato de frente e verso. Precário. Eu trouxe esse contrato para dar uma analisada, para dar uma melhorada também. Então, assim, eles são deficitários nessa questão do software, eles não são tão, né, assim, modernizados também nesse sentido, mas eles têm um potencial muito grande. Então é o que eu falo, ó, vocês têm um potencial, vocês têm que se informatizar, né? Até para a gente poder fazer uma cobrança. Vai demorar mais, porque eu vou ter que digitalizar tudo isso aqui, dispor de meios para disponibilizar e tudo, porque eu particularmente não gosto de tirar de dentro da escola a documentação, né? Por mais que a gente se resguarde, que estamos levando e devolvendo, sei lá, pode acontecer extraviar, furto, pode enfim. extraviar. Pode Sabe o que aconteceu uma coisa uma vez comigo? Vocês não vão acreditar, gente. Com 20 anos acontece cada coisa, Cícero. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não gosto de tirar documento dentro da escola também. Não gosto. E a escola, logo a gente pede para comprar um scanner quando ela era muito deficitária e tudo. Aqui em Goiânia é muito difícil ter uma escola hoje sem estar digitalizado, documentado já. Eu só peguei uma. Essa você só pegou só uma peguei ou outra. essa. Você vai, mas acontece. Porque às vezes, mesmo aqui em Goiânia, por exemplo, as escolas que digitalizaram, os anos anteriores ela não fez isso. Fez isso. Então, sempre a gente vai ter algum ou outro problema nesse sentido. Ou a escola tem contratos, mesmo que ela está digitalizada, os contratos precários, documentação precária. Então, você sempre vai deparar com essa realidade com a escola. Mas o que aconteceu comigo? Eu busquei os contratos da escola, tinha cheques e tudo. Sabe o que aconteceu, gente? No escritório, a caixa d'água, como que chama aquela pecinha que controla a água lá, gente? Resiste. A boia. A boia da caixa d'água travou. E ela derramou em cima da laje. E as lâmpadas, a água caía pelo buraquinho das lâmpadas, em cima das mesas, escorria pelas tomadas e molharam os documentos da escola. Gente, eu quase morri. Tem um estacionamento imenso do lado do meu escritório. Eu lembro de espalhar todos os contratos assim, ó, em cima da grama, no estacionamento, esperando secar. O sol batia, um vento batia, a gente buscava contrato. Gente, isso é uma responsabilidade louca. No meu caso, molhou, não destruiu documentos. Mas foi um apuro gigantesco, 3 dias secando folha. Então, a gente, para tirar documento dentro da escola, tem que ter muita segurança. O que eu fiz? Custa R$150. Comprei um scanner de mão. Quando eu chego lá e tem documentos, eu gasto um tempinho a mais, mas eu vou com o scanner de mão, escanei todos os documentos e deixo dentro da escola e vou embora com o scanner. Ele custa R$150 esse scanner. Resolve sua vida para você escanear documentos e falar, não, se a escola não tem, você vai lá, escaneia, fica tudo no seu
no cartão de memória e você baixa no seu escritório. Então, é uma ótima ideia para vocês e vocês se livram dessa responsabilidade, que essa percepção que você teve aí, ó, foi excelente. É uma dica para os nossos colegas que estão nos vendo. Tenham muita responsabilidade na hora de tirar documento dentro do escritório, dentro da escola e levar para o escritório. Não pode sair levando. Eu também não gosto, assim, já é uma coisa que eu já, na própria advocacia, quando alguém me traz algum documento para analisar e que de fato eu vou usar, eu já digitalizo no escritório e digo, não, estamos originais, que eu estou digitalizando Eu também. e devolvo. Então, isso daí, eu já na advocacia eu já faço. Então, assim, para mim foi mais tranquilo nesse sentido. Eu falei, olha, eu não vou levar sua pilha de documentos para digitalizar no escritório. A gente vai vir em outro momento e vai digitalizar aqui, vai ser disponibiliza uma sala, algum canto assim, e com uma funcionária de vocês para me auxiliar, e a gente digitaliza toda a documentação. Isso. E aí, nessa história de digitalizar, a gente já vai fazendo aquela triagem. Esse daqui a gente vai tentar fazer judicial, esse daqui de fato não dá mais. Então, a gente vai levando nesse sentido. Então, a gente marcou um dia específico para digitalizar documento. E é muito documento que eles têm lá, viu? Uhum. Eles, É documento agora, que ele as nunca outras, organizou. agora, as outras duas instituições, não. Tem um sistema, né? Inclusive sai o valorzinho atualizado, sai bem bonitinho, já tem tudo. É como a senhora falou, tem alguns que não estão ainda, né? Tem esse daqui, aí vem com a pastazinha. Aí, não, tudo bem. Não, peraí, tem um fulaninho. Lembra do fulaninho? Fulaninho, tem aqui a pastazinha dele. É melhor cobrar isso aqui também. Aí traz a pastazinha. Aí tá, então, aí assim, mas é uma coisa pontual, né? Essa outra, a minha terceira instituição, não. Ela, de fato, tem uma pilha de documentos, né, para que sejam digitalizados. Ele realmente estão lá só o documento em si. E aí eu falei, não vou levar, né? Não faço muita questão de levar o documento, eu faço questão de vir digitalizar, né, de preferência com alguém da instituição ajudando nesse sentido e depois guardando direitinho onde eles acham que devam guardar. Mas de dar, eu não gosto de tirar e não tiro até hoje, nunca tirei documento pela questão do extravio. Eu tenho muito medo nesse sentido, porque é uma responsabilidade que eu estou trazendo para mim. Exato. Né? E já basta as responsabilidades que a gente já tem. E de uma coisa desorganizada ainda. Exatamente. Então, assim, eu não levo. Eu levo, por exemplo, no celular, consigo digitalizar, né, muita coisa, mas essa questão do scanner, eu vou procurar saber. Você acha no Mercado Livre. Então, vou até anotar aqui. Você acha no Mercado Livre, chama scanner de mão. A Karen também está falando sobre Cam Scanner, né? Do celular do... É um aplicativo, né? Escaneia tudo, exatamente. E a gente resolve... Só que aí o Cam Scanner, ele resolve coisas pontuais, né? Se você for fazer em grande quantidade, você tem que ter uma memória. Senão seu celular não aguenta. Acaba que tem que ser no seu próprio celular. Você não pode, por exemplo, enquanto você está analisando um contrato, outra pessoa digitalizar, se for o caso do scanner. Exatamente. É mais complicado. Você cria uma ferramenta a mais para trabalhar com grande quantidade. Sim. E eu estou querendo saber o seguinte, me conta, como que ficou a advocacia previdenciária com essa quantidade de trabalho? A gente está tentando conciliar. A gente está tentando conciliar com os meninos do escritório. Porque assim, como essa área eu foquei bem, né, para recuperar a questão dos ativos das escolas e tudo mais. Aí eu peguei os meninos lá, que também são previdenciaristas, e a gente consegue balançar assim, para resolver os problemas. Aí também não durmo, né? Tá aí. Exatamente. Mas você vê que o futuro seu vai ser nessas áreas afins ou você projeta aí se tornar referência em Fortaleza na cobrança escolar? A gente tenta, né? A gente vai tentar. É isso aí. Não desiste, não. A gente começou em junho, né, a estudar mais a fundo, a se profissionalizar, né? E aí já está com um bom resultado. Quem sabe mais para frente a gente vire referência, né? Aqui no Ceará. Com certeza, vai virar sim. O método REC, ele vai deixando a marca muito forte dentro das escolas. E a própria escola vai te indicando para outros. Vou até te dar uma dica sobre isso. Só vou ler o do Hudson aqui, ele falou o seguinte, ó, para você a dica aí, ó, Cícero.
Fizemos um feirão para negociação utilizando o anfiteatro da escola e o pessoal da própria secretaria. E apenas coordenamos a negociação. Satisfação total da escola e honorários recebidos à vista. Então, faz uma tentativa aí para você ver como é que vai ser. O feirão é bacana demais. Viu? E outra coisa aí, na escola os pais se sentem à vontade. Exatamente. Fecha a negociação e nem vê. Porque lá ele acha que é o lugar dele fechar negociações. Eu acho que eu li todos aí, né, Isabela? Alguma deles, assim, quando chega no escritório, já chegou, inclusive, a dizer, eu estou um pouco constrangido de estar aqui. Eu disse, não se preocupe, que a gente está só conversando, é só pela questão de que agora o escritório é que toma de conta dessa parte da instituição e tudo mais. Então, assim, para ficar mais confortável, né? Para criar uma política de cobrança correta, né? Pois é, assim, até para moralizar, né? Lógico. Uma palavra que a senhora usa bastante no curso. E essa é a mensagem que fica implícita lá depois que ele vai embora do seu escritório. Você moralizou. Ele entendeu que a chave mudou, que a história não é mais da mesma forma. E quando você entende o método... e se ele recebe cobrança de telefone, de outros que você usa, por que não receber também uma cobrança da escola do seu filho que você não pagou? Exato. Né? Então, e se você sabe fazer esse trabalho, se você se organizou com ele, você consegue fazer isso de forma muito tranquila. Ô Cícero, e a menina que te ajuda a fazer cobrança, você trabalhou o script com ela? Sim. Chegou a trabalhar? Sim, a gente sentou, conversou direitinho, viu exatamente como é para seguir o modelozinho, para a gente não fugir daquele script que eu entreguei. Script. Exatamente. Ajudou? Muito. Né? A gente segue, basicamente eu sigo o que está lá no curso. No script. Né? Eu sigo direitinho. Uso o Excel que está lá, né? Uso o script que está lá, tudo que está lá eu utilizo e está sendo bem satisfatório. Eu não estou precisando ficar buscando outras alternativas, porque essa já me satisfaz no serviço que a gente pode dizer que o bônus acaba sendo a inteligência do escritório mesmo, né? Sim. Ele funciona com poucas escolas, ele funciona tranquilamente. Exatamente. Então, assim, logicamente eu pretendo ficar com mais instituições, porque agora eu não consigo mais usar aquele ali, então, quando isso acontecer, eu vou aí evolui. Aí eu vou evoluindo, dou uma ligadinha para Goiânia e vejo como é que a gente faz para Exatamente. para ter mais efetividade com um número maior de escolas. É isso mesmo. Mas o seu trabalho, eu vi que está muito bem montado dentro da sua cabeça e você conseguiu montar o método EC na sua proposta de trabalho. Eu vi que isso para você agora é tranquilo. Os primeiros passos, né, que o aluno às vezes tem medo, Cícero, é captar. E depois a gente vê que não é só captar, né? É assim, manter com qualidade. A captação, eu vejo que realmente ela é a parte mais difícil. Sabe? Ela é a parte mais difícil pela descrença do gestor. É o principal ponto. Você tem que quebrar isso. Eles são bem descrentes. Não, mais um, entendeu? É mais um que vem aqui. Assim, semana retrasada eu recebi o doutor fulano, agora já é você e tudo mais. A captação ela se torna difícil por causa disso. Porque você chega lá, eles já são descrentes, já tem outros resultados negativos, né? Assim, por exemplo, eu em 2016, instintivamente fazia algumas cobranças pontuais e assim, elas não deram tanto retorno assim. Exatamente. Então assim, eu deixei para lá nesse sentido, fui primeiro estudar, primeiro me profissionalizar bastante nessa área. Foi quando eu conheci o seu curso, né, que me ajudou e me ajuda bastante. E realmente hoje é uma cabeça totalmente diferente daquela época, né? E assim, a capacitação ela se torna difícil por causa disso. Então assim, depois que você está lá na instituição, já capacitou ela para você, o que acontece? Aí você vai botar um método em prática. Você, apesar de estar um pouco mais inseguro, tem o suporte das aulas, do material que vocês disponibilizam, e de fato a gente pode dar uma ligada, pode conversar. Então assim, você se sente seguro em atuar, né? Até já tenho experiência por ter uma instituição na família, a gente se sente um pouco mais seguro. Mas a capacitação em si, se não fosse as dicas que tem lá no curso de vocês, muito provavelmente eu voltaria do zero, sem nenhuma instituição. Sem resultados, né? Porque a questão de quebrar essa resistência do gestor, ela é, para mim, a maior dificuldade. Não dificuldade em você chegar lá e conversar com ele e mostrar o seu serviço, não é isso. É dele acreditar.
que é exatamente, diferente. ele é acreditar. Uma das escolas, não lembro qual das duas, quando eu cheguei lá e comecei a falar, ele disse assim, não, não precisa não, tome aqui, venha resolver, que do tamanho era o desespero que ele estava por causa das questões, né, Da da inadimplência. inadimplência crescente cada vez mais, e o número de alunos, de funcionários também deu uma reduzida, então aquele que Esperou. já estava sobrecarregado, ficou ainda mais, então ele falou, não, vem logo aqui, resolve aqui e leva para ti. Eu, tá, beleza, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. E aí a gente começou a entrar lá e agora já está dando resultado. Graças a Olha que Deus, né, bacana. todo mês a gente leva a planilhazinha, marca lá com eles e demonstra o que caiu, tá aqui o dinheiro, foi isso E ele aqui. fica muito feliz. Exatamente, já tem um Que bom. retorno interessante. É considerável para ele, né, que estava tudo dentro do armário, então É, se transformou em uma possibilidade. teve inclusive numa conversa, falou assim, ó, se você conseguir trazer o principal, para mim já tá bom, calma, vamos ver aqui. É justamente, eu não paguei hoje, vou pagar daqui a 2 meses e vou pagar só o principal. Então, assim, essa é a visão de quem tem filhos em escola, né? Obviamente tem Isso. casos e casos, né? De Mas a que maioria é assim. a maioria é nisso. Ah, não, deixa aí, depois eu pago. O colégio eu chego lá e negocio, e no final do ano, para matricular, eu tiro todos os juros, faço renegociação, e nem sempre essa renegociação ela é adimplida. As pessoas deixam para lá e às vezes nem pagam, tendo que a criança já foi matriculada. Então, esse é o grande problema. É, Exato. Então aí, você ia manter o problema? Não adianta. exatamente. Então, assim, é que depois que a criança está lá, por mais que as instituições tenham aquela margem, que eles sempre têm essa margem, não, eu vou ter um nível, a porcentagem X de inadimplência, eu consigo me manter. Só que isso subiu muito com a pandemia. E aí, por conta disso, veio o desespero, né? Assim, muitas escolas começaram a ficar sem saída, de Sem fato. saída. Se você, hoje o método REC é, inclusive, para eles a única opção. Eles não têm Exatamente. muita opção, é porque não existem no mercado mesmo. Não existem esse trabalho pontual que você mesmo oferecia antes, ele não resolve o problema da Não, não resolve. instituição e também não se transforma em uma fonte de trabalho para o escritório, porque ele não cria Quando, renda para o ele, quando eles escritório. entendem a régua que é de dentro da instituição, né, que demora um pouquinho, eles ficam bem seguros com aquilo, principalmente a funcionária que vai estar lá, ela dá uma Uhum. olhada assim com você bem né, atravessado. Mas quando eles entendem que aquela régua, de fato, ela ajuda bastante pela questão você já pensando na moralização da coisa. Então, se você vê aquilo, né, que de fato o colégio agora não esquece mais que você está me devendo, ou atraso, ou inadimplente, não importa. Aquele pessoal ali, para depois passar para o escritório, eles já, quando chegam no escritório, eles já sabem que já vem sendo feito aquele trabalho dentro da escola, agora pulou para a parte do escritório. Então, assim, quando elas entendem Verdade. isso, que é só um caminho, se você for perceber, aí elas se acalmam mais, né? Antes disso, elas sempre acham que vão perder o emprego. Senão, não, eu não estou aqui para tirar o emprego de ninguém, e pelo contrário, a gente está tentando manter a saúde financeira da instituição e, com isso, manter o emprego de todo mundo. Com certeza, é isso mesmo. E a possibilidade da escola crescer nesse sentido, ele é gigantesca. E quando você traz esse resultado de crescimento, a Esther fez algo lá no Rio que foi muito bacana, que eu vou deixar a dica para você. Quando você estiver pronto para crescer, comece a usar os seus aí, futuros 5 gestores, né? Só com 3 aí prontos e 2 engatilhados. Sim, Seus 5 gestores, você peça para eles te indicarem. Professor, eu preciso do nome de 5 gestores que o senhor conhece para eu estar crescendo no meu escritório. E esse gestor vai te dar o telefone, você fala, a Esther ainda faz mais. Não, liga para ele aí agora, pergunta que horas que eu posso visitar. Ela sai de dentro da escola, o gestor já ligando. Ou senão ela troca algum trabalho. Professor, eu vou fazer isso aqui para o senhor, mas eu quero tantas indicações. E eles são muito fiéis com a satisfação. Então, o próprio gestor vai buscar outros colegas abrindo as portas para vocês. É o bom trabalho que abre essas portas. Então fica aí essa dica para você, porque eu achei ela excelente e eu faço ela aqui em Goiânia da mesma forma. E o gestor, ele começa a observar os colegas para entregar para a gente. Então é uma dificuldade muito menor e transforma em grande quantidade as instituições. Vai fazendo isso aos poucos para você não perder o controle das escolas. Você primeiro se prepara uma escola, pega 5
indicações, depois você vai para outra e assim por diante. As 5 que chegarem vão indicando outras e você vai fazendo aí o seu trabalho crescer e se tornar referência cada dia mais. Tudo bem, No já vou mais, eu tenho que anotar só te agradecer, viu? essa Anota essa dica. aí. No mais, eu tenho só te agradecer, a sua disposição de estar aqui hoje conosco, de trocar tantas ideias aí com o pessoal. Queria que você deixasse uma dica para todo mundo que está aí nos escutando, começando agora. O que você, com 3 meses de trabalho com o método REC, poderia deixar de dica aí para eles? Olha só, pessoal, o método ele realmente funciona, né? Assim, eu particularmente já tinha uma iniciação nessa questão de cobrança, mas não era tão efetivo. A partir do momento que eu comecei a estudar o método, né, dentro do curso Mapeando a Cobrança, eu vi que a gente consegue ficar mais profissional nesse sentido, né? A gente fica mais profissional e passa mais segurança e consegue ter um retorno maior, tanto para a instituição como para nós advogados, né, o escritório que toma de conta. Não necessariamente precisa ser um advogado, né, para tomar de conta, mas a gente tem esse retorno satisfatório e, de certa forma, até rápido. A partir do momento que você consegue captar uma instituição de ensino, né, é automático. Você primeiro vai na primeira e aí vai tomando confiança. Depois que você organiza a primeira, por mais que cada uma tenha a sua peculiaridade, a gente consegue da primeira já ser mais rápido na segunda e assim sucessivamente. Exato. A primeira é a que, digamos assim, a que dói mais, né? Mas depois disso, É, ela já vai é quase que uma forma. Logicamente, fluindo. exato, a gente vai adaptar algumas peculiaridades de uma instituição para outra, mas num todo é basicamente o mesmo serviço que você vai prestar. Então, assim, o curso ele ajuda bastante, ele tem muito conteúdo lá dentro, né? De certa forma, quando eu estava olhando, que eu passei um tempo, fui olhar de novo o curso, já tinha bem mais aulas. Eu já estava quase terminando, quando vem já tinha outras aulas, um novo formato, algumas coisas novas, umas coisas mais atuais e tal. Então, assim, é um curso que vale a pena, né? Que você vai ter um retorno financeiro bom nesse sentido. É tranquilo de trabalhar, inclusive, você consegue, de fato, fazer de casa. Eu não faço isso porque eu tenho um suporte no escritório, mas se não, eu conseguiria fazer de casa, eu consigo fazer sozinho, se for o caso também. Então, assim, ele vale a pena nesse sentido. Se você está querendo investir, né, não muito caro, e tem essa abertura, que façam o curso e que vão captar as instituições que o mercado é bom. Que maravilha. Cícero, muito obrigada pela sua participação. Eu Até que a agradeço, próxima, viu? se Deus Eu quiser. amo Fortaleza. Nossa, eu gosto demais dessas praias daí, Cícero. Pois bem, a Gosto próxima demais vez de eu Fortaleza. espero a senhora aqui para fazer uma visita. Combinado. Pode deixar. E eu estou esperando notícias novas aí. O que você precisar, pode entrar em contato com nossa equipe. Com Nós temos certeza. ainda uma longa jornada para trazer resultado. Obrigada, Cid. De nada, eu que agradeço. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês aí também, que estavam conosco. O doutor Cícero passou aí, deixando essa quantidade de informações para vocês. Encerrando a nossa live hoje, mas encerrando assim, ó, com toda a satisfação de uma mentora pensando, fiz um bom trabalho. Deixei aí para vocês a receita do bolo das instituições, a receita das pérolas para vocês. Mas é preciso estudar, se especializar. O arroz com feijão, o trabalho genérico não funciona para a escola. A instituição tem um trabalho muito próprio, uma necessidade própria, uma realidade própria. Se você não for como especialista, com um olhar já diferenciado, sabendo o que você vai fazer, o retorno não vem. Então, como tudo na vida, você está ali, ó, se dedicando, se especializando, é lógico que vai te trazer retorno. Porque a gente tem um trabalho aqui, ó, no nosso canal de muita qualidade, entregando realmente um conteúdo de excelência. E é todo dia e amanhã tem live de novo, às 19 horas. Quem está aí conosco e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, Mical Estival, e lá no YouTube também. Ó, aciona o sininho de notificação, todo o conteúdo que chegar novo, eu vou chamar você e falar, vem aqui, vem assistir nossa aula. As meninas aí, ó, gostaram muito da live. Vocês viram, Isabela? Elas gostaram da live. A Ana, a Bruna, a Olinda, obrigada. Viram aí o tempo de trabalho pequeno? Ele deixou um tempo para se dedicar, se especializar, aprender.
depois entrou para dentro da instituição, de 3, daqui a pouco 5 instituições, e aí, ó, o trabalho já está fechado com muita qualidade, é só crescer, porque é cíclico, e o trabalho e a necessidade da escola são basicamente as mesmas. O que ela não tem é o profissional, que você tem que se especializar para isso. Obrigada pela presença aí de vocês, meninas, Ana, Olinda, meninas aí, a Bruna, vocês viram o que está esperando vocês? Esse mercado inteiro aí, se especializando, se jogando no mundo das instituições. Até amanhã às 19 horas, viu, pessoal? Obrigado por todos vocês estarem aqui. Vem falar comigo, Juliana. Pode falar aí no privado comigo, que eu respondo agora para você, viu? Obrigada pela participação de todos vocês. Até amanhã, 19 horas, estou te esperando com a live incrível. Até mais, pessoal.